vai ser o lançamento do livro, a história que eu comecei a escrever. Engraçado que começou com uma história minha. Fui escrevendo alguma coisa, pensando para deixar para o futuro, quando meus filhos e netos ficarem mais velhos, saber como é a origem da família. Nossa família é grande. A família Nascimento, a família é muito grande. Meu avô teve 11 filhos e depois o meu pai 8. Meu pai ficou cego. Então eu comecei a escrever essa história. Engraçado, eu estava no clube fazendo um futebol para as criançadas, ao qual eu sou diretor lá no clube do CEP Rio. Encontrei o meu amigo Cid Tomé e contei a ele a história que eu estava escrevendo. Ele falou: poxa, minha esposa é escritora. Aí eu pensei: poxa, Cid, ela podia dar uma observada nessa história que eu estou escrevendo, que é uma história bonita, sobre a cegueira do meu pai. Meu pai ficou cego com 32 anos de idade, com 8 filhos, teve dificuldade, tirou muita areia no rio para criar a gente. E o Cid se entusiasmou e disse assim: eu vou apresentar a minha esposa e você conta a ela a história. Eu contei e ela se interessou em fazer um livro dessa história. E agora nós vamos fazer o lançamento do livro, se Deus quiser, no dia 31 de maio, estamos lançando o livro Superando a Cegueira, uma história verídica. Nós escrevemos com muito carinho essa história, com vários depoimentos de meus irmãos e algumas pessoas que conheceram o meu pai. E eu acho que quem lê esse livro vai gostar muito da história. É uma história muito bonita e que toda a família está imbuída em ajudar a escrever essa história. A nossa casa era de barro batido, botava aqueles bambu assim, aí jogava o barro e batia. Porque a primeira casa era de chão, era de sapê que meu avô construiu. Depois ele construiu de pau a pique com telha e de barro batido. Mas tinha momentos assim de brincadeira, ele tocava música. Tocava aquela flauta, né? Aí ele tocava a flauta. Tocava a flauta. Sentava na porta, ele era cego, sentava, ficava tocando. Minha casa ficava de frente assim pra na época, ele morava em outra casa, um outro barraco, né? Ficava ali sentadinho, tocando. Olha, eu tenho muitas lembranças do meu pai, porque ele, em primeiro lugar, foi um grande homem, soube educar muito bem os filhos. E eu tenho ele como se fosse um herói. Porque ele, apesar de ter ficado cego aos seus 31 para 32 anos, ele realmente, ainda depois de cego, teve mais 4 filhos. E aqui foi um homem muito trabalhador e realmente ele foi um vencedor. Como homem, como cidadão. Eu, como dos homens, sendo hoje o mais velho, eu sinceramente tenho muitas recordações boas em respeito ao meu pai. Veja o que ele fazia. Ele entrava dentro do rio e ele jogava para a primeira banquinha de areia, depois dali nós ajudávamos a jogar para a segunda. Para chegar até o ponto do caminhão, apanhar essa areia, eram 2, 3 tombos. Aí vê o quanto realmente representava. Em 4 metros de areia, com 2, 3 tombos, representava 9, 12 metros. E ali ele realmente, tirando a areia, acabou de criar seus 8 filhos. Acho que ele realmente foi uma pessoa que soube, né, realmente conduzir a vida dele e educar todos os filhos, né? Com muita dificuldade, mas graças a Deus venceu a etapa dele, né? Ele foi uma pessoa que realmente, todos os filhos, o que pôde passar de bom, ele passou. Portanto, eu digo a verdade, somos 5 homens e 3 mulheres, todos casados, graças a Deus, somos pais e temos nossos filhos também, que aquilo de bom que ele passou, nós também estamos passando para Deus, nossos filhos, para que realmente eles sejam alguém na vida também. Meu nome é J.I. Nascimento, filho de Jackson Nascimento, ceguinho de Vargem Grande, um homem que tirava areia no rio, criou seus 8 filhos, aquele sacrifício, morava ali num barraquinho de sapê, depois um barraquinho de estuque.
quando ele faleceu, eu fiz uma casa de tijolo, graças a Deus, do meu pai. Meu pai, seu Jacques, ele veio de Campos, com 5 anos de idade, foi ser quitandeiro, em Campo Grande. Aí depois, brigando com seus pais, por causa das amantes dele, foi morar em Ramos com a sua tia. Aí de Ramos, com 13 anos, ele veio aqui para Vargem Grande. Aprendeu a profissão de alfaiate. Aí conheceu minha mãe com 21 anos de idade, minha mãe tinha 28 anos. Nasceu o primeiro filho, Jalcemir, ao qual já é falecido. Aí depois ele foi para Niterói, ser guarda da Cantareira, que depois foi incorporada à Polícia Civil. E hoje em dia o meu pai tem uma pensão, minha mãe tem uma pensão de delegado. Meu pai, depois de falecido, passou a ser delegado de polícia. Esse é um conto que eu conto com muito orgulho. Eu sou acima do caçula, nasci em 1955, fui para Petrobras com muita luta, pude dar uma vida digna para minha família e a minha mãe, graças a Deus. Coisa pitoresca. Engraçado que meu pai saiu com um amigo dele, que era paralítico, também na polícia. Aí fomos ali na loja do meu primo, no armarinho. Aí meu pai comprou uma cerveja Malzibi, voltou e falou assim: Dedé, arranjei uma namorada, eu e meu amigo. Eu falei: mãe, é mentira. Tomei uma surra com 9 anos de idade. É engraçado. Que até hoje eu me lembro. Tomei uma surra para nunca mais admitir o mais velho. E foi um exemplo para mim. Foi o maior exemplo que eu levo na minha vida, foi essa surra que eu tomei do meu pai. Graças a Deus eu dou a maior atenção que eu posso aos meus filhos, igual meu pai me dava. Bons exemplos. Claro que a vida hoje é um pouquinho diferente. Não é como 1955, 56, 1960, mas eu procuro ser bem taxativo com meus filhos e meus filhos têm dado bom exemplo. Tenho um filho de 32 anos e uma filha de 19. O meu pai tinha uns amigos aqui que moravam lá naquela serra, no alto daquela serra. Eles cortavam madeira lá no alto da serra, traziam nas costas ou no cavalinho e ajudaram muito meu pai. Era o seu Moadinho e o seu José do Ferreira. E nós, pequenininhos, cavávamos os buracos para arranjar aqueles barros. Aí fazíamos uma padiola, pegávamos com a mão, meu pai ficava por dentro escorando e a gente jogando barro na parede para fazer nosso barraquinho. Foi o primeiro barraco de pau a pique que meu pai fez aqui. Todos os filhos ajudavam. Legal. E você falou também que ele tocava flauta, né? Meu pai tocava flauta, andava de bicicleta, a gente guiava ele: pai, segue aqui reto. Fazia flauta, ensinou a gente a fazer gaiola. Ele tinha umas 14 ou 15 gaiolas aqui no sítio, que ele botava os passarinhos aqui nas árvores. Aí uma vez veio um cidadão aqui querendo comprar os passarinhos dele. Aí ele falou assim: já que vocês estão de olho grande nos meus passarinhos, vendeu tudo por 125 mil-réis. Na época era mil-réis. 125 mil-réis. Ele vendeu os passarinhos todos, aborrecido porque o cara botou o olho grande nas gaiolas dele. Ele tocava, tinha os amigos nossos que vinham aqui, que era o Eide, o Orlindo. Aí o Eide tocava acordeon, o outro pandeiro e ele na flauta. Tocava aquele chorinho, cada chorinho que meu pai tocava na flauta. E as flautas, ele ensinava a gente a fazer e ele fazia a própria flauta dele.